Olha só, eu passei as 2 últimas semanas tentando montar esse vídeo de um jeito que não me desse dor de cabeça, mas a real, se eu tiver que medir cada palavra pra não ofender o tribunal do politicamente correto, eu já perdi. Então, foda-se. De duas umas, se você clicou nesse vídeo, você minimamente concorda comigo e deve estar cansado desse teatro e quer ouvir o que ninguém mais tem coragem de falar. Ou porque quer ver em quanto tempo eu vou ser cancelado. Mas relaxa, a contagem começa agora. Então, senhoras e senhores, preparem os seus twitters e sejam bem-vindos. Esse é o show que tem que acabar. Como eu posso ser representada por uma pessoa que não entende o que eu faço? E-book. Aí está ele. O quê? O Yasuki tá lacrando, velho. Aí está ele meu ovo, mano. Ih, lá, galera. Ah, não, aí não. Aí ele extrapolou ali, mete a bala nele. Antes que os fiscais comecem a me rotular, não. Eu não sou cabo eleitoral de ninguém, não tô aqui pra defender pauta de direita nem cartilha de esquerda. Pra mim, a burrice e o autoritarismo não tem lado. Eles estão em todo lugar. Ou seja, isso não é um discurso de ódio. É somente a capacidade de uma pessoa poder olhar pra algo e poder dizer: ok, isso é bizarro, sem precisar pedir licença pra um partido ou pra uma ideologia. E se você acha que criticar o que tá errado e faz isso ou aquilo, parabéns, você faz parte do problema que eu vou explicar agora. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected countries has tripled. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. 2020. Bom, eu acho que para entender a zona que a gente tá hoje, a gente precisa voltar pro marco zero. 2020, o ano em que alguma divindade resolveu jogar Plug Inc. com o planeta Terra. Um choque, todo mundo trancado, com medo, sem saber que dia tudo ia voltar ao normal. E o que acontece quando você tira a vida social, o trabalho físico e o contato humano de bilhões de pessoas no século 21? Bom, sobra a tela e a internet. Enquanto a gente estava preocupado em não morrer, uma galera decidiu que era a hora perfeita para redefinir o padrão da sociedade. E o nosso maior protagonista disso tem um nome, ele se chama Twitter. Bom, e é aqui, meu pequeno gafanhoto, que a gente chega no ponto mais irritante dessa nova era social: o escudo por trás da identidade. Calma, que você vai entender do que eu tô falando. Sabe o que o Twitter e esse isolamento de 2020 fizeram? Bom, vou te dar 10 segundinhos pra você pensar. 1, 2, 10, pronto. Eles ensinaram as pessoas que ser parte de uma minoria não é sobre buscar igualdade, é sobre ter imunidade diplomática. E eu vou dar um exemplo que muita gente já viveu, inclusive eu, mas tem medo de contar por ser cancelado. É complicado, né? Imagina que você tá lá no seu trabalho ou na escola e tem um cara que é um tremendo de um babaca. O cara não trabalha direito, é folgado, ou é falso e cria mentiras, ou é simplesmente um cara chato. E por algum motivo vocês acabam discutindo por algo que ele mesmo causou. Então, digamos que no mundo normal, o problema seria o comportamento dele, correto? Me diz aí. Correto, meu parceiro, é isso aí. Mas no mundo em que vivemos hoje, se esse cara for LGBT, acabou, meu parceiro, o jogo vira. E de repente, a discussão não é mais sobre o erro que ele cometeu, a discussão vira sobre o que você é. O cara usa sua própria sexualidade como um escudo de vibrânio. E o que a galera faz em volta, bom, passa o pano. Todo mundo fica com medo de ser chamado de preconceituoso e acaba defendendo o erro em nome da causa. Caráter não tem a ver com orientação sexual ou cor da pele. Se você é um babaca, você é um babaca e ponto, final. A gente cria uma sociedade de intocáveis que podem fazer a merda que quiserem porque sabe que tem uma carta na manga pra calar a boca de qualquer um. Isso não é inclusão, isso é um privilégio moral. E o pior, isso só gera mais raiva e afasta as pessoas que realmente querem um mundo com mais respeito. E pra quem acha que isso só fica no mundo diplomático, calma aí, meu parceiro. Cinema, série, jogos.
A gente tá vendo franquias bilionárias sendo jogadas no lixo porque criadores estão mais preocupados em educar o público do que em divertir. Aí está ele meu ovo, mano. Ih, lá, galera. Ah, não, aí ele extrapolou. Eles pegam personagens que existem há 50 anos, muda tudo neles pra lacrar. E quando o público não assiste, porque realmente ficou ruim, a culpa continua sendo do público. Ah, mas os fãs são preconceituosos. Não, parceiro, só ficou uma bosta mesmo. A gente só queria ver um filme bom e não um sermão de uma celebridade que vive numa bolha social. Antigamente a gente ia no cinema pra fugir da realidade. Hoje a gente vai pro cinema pra levar a bronca da realidade. Sabe qual é o maior problema das produções atuais? É que elas não são escritas mais por roteiristas fodas. Elas são escritas por comitês de minoria. Ou pessoas com problema de atenção. A 4ª temporada de Stranger Things é um exemplo disso. Opa, calma aí, meu parceiro. É a 5ª temporada. Obrigado. E aqui entra a preguiça criativa. Em vez de criarem histórias novas, épicas e inteligentes, com personagens originais que representam quem eles querem como era antigamente, o que eles fazem? Eles pegam um personagem que você ama há 30 anos e mudam a cor dele, o gênero ou a sexualidade e esquecem do principal: o enredo, personalidade e critérios. Bom, isso não é uma inclusão, convenhamos, é só um vandalismo cultural mesmo. E se você não gostou de um filme que custou 200 milhões e não faz sentido nenhum, a culpa é totalmente do seu preconceito. Não, amigão. A culpa é que seu herói não tem defeitos, não tem arco, não sofre. Ele é perfeito só porque representa uma minoria. E isso não fica só em filmes. A comunidade gamer, incluindo eu, está cansado desta porra. Ai, caraca, quem acompanhou os últimos lançamentos já sabe. Valhalla, Dragon Age, Saints Row, Spider-Man 2 e muitos outros jogos estão sofrendo disso. Então, se a gente chega num ponto que muita gente escolhe não querer mais ver coisas que a cultura... Peraí, tá cuspido aqui. Que a cultura woke tá colocando, simplesmente vocês só vão jogar seu dinheiro fora e deixar pra lá. Porque é perca de tempo, dinheiro, perca de pessoal, mão de obra. A gente tá vendo franquias lendárias serem destruídas por dentro. Em vez de focar em mecânicas inovadoras, inteligência artificial ou mundo vivos, os devs estão perdendo tempo discutindo o pronome de um NPC. E também em como enfiar pautas identitárias em um contexto que não fazem o menor sentido. Cabo de enxada. Toma no cu, rapaz, tá me estranhando, rapaz. Hoje em dia, um jogo ser woke não é a principal razão para o seu fracasso, mas é um indicador geral de se ele é bom ou ruim. Um jogo ser woke, geralmente nos dias de hoje, significa que as pessoas sem talento, que não foram contratadas por seus méritos, trabalharam nele. Claro, existem suas exceções. Ah, mas é só não ver tal filme, ou jogar tal jogo, é só não ver, não jogar. Pronto, acabou. Rapaz, eu queria muito concordar com você, mas pena que isso tá por todos os lugares. A arte precisa de conflito, precisa de erro, e isso também inclui a indústria da música. As pessoas estão parando de assistir porque cansaram de ser tratadas como aluno numa sala de reeducação social. A gente só queria ver o herói batendo no vilão, mas acabou tendo que ouvir um podcast sobre justiça social em 4K numa tela grande. E sabe também o que veio acompanhado dessa nova era social além da militância? Bom, eu acho que vocês já conhecem. O cancelamento. Bom, me responde aí, o que mantém esse circo todo de pé? O medo. A gente vive na era da guilhotina digital. O cancelamento deixou de ser uma forma de cobrar responsabilidade e virou basicamente um esporte. Repara só, hoje em dia todo mundo, do influencer pequeno até a marca que fatura bilhões, ambos vivem como se estivesse pisando em casca de ovos. Por quê? Porque a gente deu poder demais para os juízes do politicamente correto. Sabe aquele cara que não produz nada, não cria nada, mas passa o dia caçando um motivo para se ofender? Pois é, ele virou o dono da verdade agora. O cancelamento virou apenas um terrorismo reputacional.
É claro que tem casos e casos que a pessoa realmente merece um cancelamento. Mas agora, hoje em dia, basta você dizer algo que minimamente desagrade ou discorde dessa cultura, que você será brutalmente cancelado. E as marcas? Bom, as marcas são as mais covardes. Elas não ficaram woke porque acreditam na causa. E quando eu falo marcas, eu incluo jogos e big techs em geral, tá bom? Eles ficaram woke principalmente pelo dinheiro e também pelo medo. Elas preferem mudar toda a identidade de um produto do que aguentar 2 dias de hashtag negativa no Twitter. O resultado disso? Bom, o mundo de gente falsa, influenciador que não fala o que pensa, por medo de perder seu patrocínio, e marca que finge virtude para esconder que só quer o seu dinheiro. A gente criou uma sociedade de reféns. Todo mundo pede desculpa por tudo, o tempo todo, mesmo sem ter feito nada. Inclusive, já pediu desculpa por ser hétero hoje? Eu não tô aqui pregando ódio contra ninguém, pelo contrário, eu quero um mundo onde as pessoas possam ser o que elas quiserem sem precisar desse circo. O que eu não aceito e o que muita gente também não aceita mais é a imposição, você ser obrigado a concordar. O politicamente correto virou uma mordaça, a militância basicamente virou uma profissão para quem não tem o que produzir nada de útil. E a cultura woke virou um câncer que mata a criatividade e a lógica. O show tem que acabar porque a gente precisa voltar ao normal. E lembrando que não tem problema em você ser LGBT. Acredito que tem pessoas que são LGBT que irão concordar comigo nesse vídeo. A questão aqui é essa cultura que já foi banalizada e que está prejudicando vários outros aspectos da nossa sociedade. Bom, eu não vou me estender mais por aqui, eu vou deixar que vocês tirem suas conclusões aqui nos comentários. Eu só dei uma pequena palhinha do que realmente é um problema maior. Obrigado por ter ficado até aqui, e se eu for cancelado, a gente se vê num próximo perfil. Mas se você concorda que o senso comum precisa voltar, compartilha isso. O mundo real ainda existe, ele só tá esperando a gente desligar a nossa tela. Amor, paz e união. Fui.